Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos resolver o exercício 25 da lista 3. Então, o exercício ele tem duas partes. Primeiro, né, seja A e B conjuntos não vazios de números reais, tais que x pertence a A e y pertence a B, então x é menor ou igual a y. Mostre que supremo de A é menor ou igual do que o ínfimo de B. E a segunda parte, a gente tem que mostrar que supremo de A é igual ao ínfimo de B, se e somente se, para todo epsilon maior do que zero dado, podem-se obter x em A e y em B, tais que y menos x é menor do que epsilon. Então, primeiramente, vamos mostrar a primeira parte. Então, a gente tem que mostrar que o supremo de A é menor ou igual do que o ínfimo de B. Apenas para a gente entender um pouquinho a dinâmica entre esses dois conjuntos, né? Então, observe o seguinte: a gente tem que x pertence a A e y pertence a B se x é menor ou igual do que o y. Então, se a gente tem um conjunto A aqui e um número x, todo número que está em B é sempre maior ou igual do que o y. Então, B é um conjunto onde seus números são maiores do que os de A. Ou ainda a gente poderia ter algo parecido assim, né? X igual a y no caso. E aí aqui a gente teria A e aqui desse lado a gente teria B. Então a gente tem que mostrar que o supremo de A, o número, né, que é o limite superior, é menor ou igual do que o ínfimo de B. No caso, se a gente teria que x e y fossem iguais em algum momento, né, esse ponto aqui seria o supremo de A e o ínfimo de B. Mas então vamos mostrar que vale essa desigualdade. Então, como a gente quer mostrar que supremo de A é menor ou igual do que o ínfimo de B, vamos supor por absurdo que supremo de A seja estritamente maior do que o ínfimo de B. Então agora a gente vai utilizar as propriedades de supremo e ínfimo, aquelas propriedades que eu estava mencionando nos vídeos anteriores. Então a primeira propriedade que a gente vai utilizar, a de supremo, vai ser essa daqui, né? Então se Azinho é o supremo de um conjunto A, então dado um Azinho linha menor do que Azinho, ou seja, menor do que o supremo, então vai existir um elemento do conjunto A que é maior do que esse A'. Ou seja, né, em outras palavras, a gente tem que se A é o supremo de um conjunto Azão, para qualquer Azinho linha, a gente vai ter que aqui, entre esses dois números, vai existir um elemento de A, um elemento X. Se a gente pegar um Azinho linha mais próximo, vai existir um aqui dentro. Cada vez mais próximo, sempre vai existir um X maior do que esse A'. Semelhantemente, se a gente tem B igual ao ínfimo de um conjunto B, para qualquer Bzinho linha maior do que o ínfimo, vai existir um número em B que é menor do que B'. Então, novamente, né, a gente tem aqui um conjunto Bzão, um ínfimo B. Então, para qualquer B' que a gente pegar, vai existir um elemento aqui dentro do conjunto B. Mais próximo aqui, né, um B' aqui, vai existir um aqui dentro. Cada vez mais próximo sempre vai existir. Então, essas daqui vão ser as duas propriedades que a gente vai estar utilizando. Então, observe o seguinte: como a gente supôs que o supremo de A é maior do que o ínfimo de B, então perceba, o supremo de A é maior do que o ínfimo de um conjunto. Tem esse caso aqui. Ao mesmo tempo, a gente tem que ínfimo de B é menor do que o supremo de um conjunto. A gente tem esse caso aqui. Então, a gente pode fazer uma analogia com essas propriedades. Então, como o supremo de A é maior do que o ínfimo de B, vai existir algum elemento em B que é menor do que o supremo de A. E ao mesmo tempo, como ínfimo de B é menor do que o supremo de A, vai existir um elemento de A maior do que o ínfimo de B. Então temos essas duas condições que acontecem diretamente aqui das propriedades de supremo e ínfimo. Mas observe o seguinte: a gente ainda tem um cara que é menor do que o supremo de A. E a gente ainda tem um cara que é maior do que o ínfimo de B. Então a gente pode utilizar as propriedades de novo. Então, como y é menor do que o supremo de A, então vai existir um Azinho em A que vai ser maior do que Y. E da mesma forma, como existe esse X que é maior do que o ínfimo de B, então vai existir um Bzinho em B que é menor do que X. Agora a gente pode juntar todas essas desigualdades, né? Então vamos lá. A gente tem ínfimo de B. Ínfimo de B, ele é menor ou igual do que qualquer elemento de B.
em particular o Bzinho. Só que B é menor do que X. Agora a gente tem supremo de A é sempre maior ou igual do que qualquer elemento de A, em particular Azinho. Só que Azinho é maior do que Y. Agora observe o seguinte, né? Como a gente supôs que o supremo de A é maior do que o ínfimo de B, então a gente vai ter o seguinte. E Y, que é menor do que Azinho, que é menor ou igual do que o supremo de A, é menor do que o ínfimo de B, que é menor ou igual do que Bzinho, que é menor do que X. Ou seja, a gente vai ter que Y é estritamente menor do que X. Só que isso daqui é um absurdo. Por que que é um absurdo? Por conta da nossa hipótese, da definição dos conjuntos A e B, né? A gente tem que X é sempre menor ou igual do que Y. Sendo assim, não podemos ter supremo de A maior do que o ínfimo de B. Ou seja, supremo de A é menor ou igual do que o ínfimo de B. E assim a gente mostra a primeira parte do exercício. Então agora a gente vai mostrar a segunda parte. É essa parte que está sublinhada aqui. Eu deixei as proposições aqui ainda porque a gente vai continuar usando elas. Então a gente precisa mostrar aqui. Supremo de A igual ao supremo de B, se e somente se, para todo epsilon maior do que zero dado, podem-se obter x em A e y em B, tais que y menos x é menor que epsilon. Então, como essa questão é uma estrutura de C e somente C, então a gente precisa mostrar a ida e a volta. Então, vamos começar pela ida. Então, a ida vai ser o quê? A gente vai supor que supremo de A é igual ao ínfimo de B. Por outro lado, observa que se a gente tomar qualquer epsilon maior do que zero, se a gente somar ínfimo de B mais um epsilon sobre 2, ou seja, mais uma parte positiva, isso vai ser estritamente maior do que o ínfimo de B. E da mesma forma, se a gente considerar supremo de A menos uma parte positiva, isso vai ser estritamente menor do que o supremo de A. E aí, com essas condições, a gente pode utilizar essas propriedades novamente. Ou seja, né, a gente tem um número que é maior do que o ínfimo de B. Então, vai existir um elemento de B que é menor do que esse número. Semelhantemente, como temos um número que é menor do que o supremo de A, vai existir um elemento de A entre esses dois, ou seja, que é maior do que esse número. Agora, aqui nessa segunda desigualdade, a gente vai multiplicar ela por menos 1. E assim a gente pode somar essas duas desigualdades por conta das propriedades da desigualdade. Ou seja, gente, aqui ó, eu me esqueci. Como eu multipliquei a desigualdade acima por menos 1, aqui é menos x. Então, teremos o seguinte. Ínfimo de B mais epsilon sobre 2 menos supremo de A mais epsilon sobre 2 é maior do que y menos x. Então, agora, como a gente considerou que o ínfimo de B é igual ao supremo de A, então isso daqui corta. E aqui desse lado a gente teria apenas epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é nada mais do que epsilon. Ou seja, epsilon é estritamente maior do que y menos x, que é exatamente o que a gente queria mostrar. Então, para todo epsilon maior do que zero, a gente consegue obter y e x, tais que isso é verdade. Então, agora a gente vai mostrar a volta. Então, para a gente mostrar a volta, a gente vai considerar, então, que para todo epsilon maior do que zero dado, a gente consegue obter x e y, tais que y menos x é menor do que epsilon. E a gente quer mostrar que supremo de A é igual ao ínfimo de B. Então, para a gente mostrar isso, vamos considerar por absurdo que supremo de A seja diferente do ínfimo de B. Mas note o seguinte, na primeira parte do exercício, mostramos que o supremo de A é menor ou igual ao ínfimo de B. Então, se eles são diferentes, então a gente tem que o supremo de A é estritamente menor do que o ínfimo de B. Então, ínfimo de B menos o supremo de A é um número maior do que zero. O que acontece se a gente tomar um epsilon e é menor do que esse número, mas que ainda seja maior do que zero? Porque para todo epsilon maior que zero dado, a gente tem que conseguir obter x e y tais que isso aconteça. Então, para esses epsilons em específico, a gente também tem que, isso tem que acontecer. Então, vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, vamos observar que o ínfimo de B é sempre menor ou igual do que qualquer elemento de B. Semelhantemente, temos que o supremo de A é sempre maior ou igual
do que qualquer elemento de A. Dessa segunda desigualdade, a gente pode multiplicar ela por menos 1, e aí vamos chegar no seguinte, que menos x é maior ou igual do que o menos supremo de A. E agora a gente pode somar essas duas desigualdades. Assim, vamos obter y menos x é maior ou igual do que o ínfimo de B menos o supremo de A. Mas ínfimo de B menos o supremo de A é maior do que epsilon. Ou seja, y menos x é maior do que epsilon para todo x em A e para todo y em B. Então, para esses epsilon em específico, a gente não consegue obter nem x nem y que vai satisfazer a condição inicial. Ou seja, isso aqui é um absurdo, porque para esses epsilons ainda a gente iria ter que conseguir esses x e y. Ou seja, o supremo de A não pode ser diferente do ínfimo de B. Então a gente tem que eles são iguais. Então, como a gente mostrou a ida e a volta, a gente tem que essa afirmação C e somente C é verdadeira. E essa é a resolução do exercício 25 da lista 3. Então, até a próxima.